De cara você vê uma placa anunciando promoção de comida brasileira, som de funk saindo do carro e bandeira do Brasil na fachada. Poderia ser um lugar qualquer do Brasil, como Goiás, Minas Gerais ou de São Paulo. Mas aqui tem neve na calçada. E a poucos minutos dali está Manhattan, em Nova York. Como um lugar assim nasceu? Por que o inglês quase some das ruas? E como um bairro americano virou esse pedaço improvável do Brasil fora do país? Hoje o Belo Mundo te leva para o Ironbound, o lugar mais brasileiro dos Estados Unidos. Antes desse bairro virar um pedaço do Brasil nos Estados Unidos, ele era só uma área simples da região metropolitana de Nova York. O estado é Nova Jersey, e a cidade em volta é um dos principais centros urbanos da costa leste. Fica colada em Manhattan, ligada por trens, ônibus e pontes que fazem o vai e vem diário de trabalhadores. Esse distrito específico, que mais tarde ficaria famoso pela mistura de culturas, nasceu numa parte baixa da cidade, próxima ao rio Passaic. No começo era tudo brejo, fazenda e terreno difícil de ocupar. Nada ali lembrava a vida urbana. Era um lugar difícil, isolado e completamente sem glamour. A mudança começa quando as linhas de trem passam a cortar a área. Os trilhos atraem galpões, depósitos e estruturas de metal. Em pouco tempo, o lugar vira um polo de indústria pesada. Uma espécie de ilha urbana de ferro. Daí o nome Ironbound. Só que, para fazer tudo isso funcionar, não bastava aço, máquina e locomotiva. Era preciso gente. Muita gente. E ela veio. Vieram primeiro os alemães, depois os irlandeses. Em seguida chegaram poloneses, italianos e outros europeus que atravessavam o Atlântico fugindo da fome, da guerra ou simplesmente da falta de perspectiva. Eram famílias inteiras que desembarcavam em Newark e se fixavam exatamente onde o trabalho estava, ao redor das fábricas, dos galpões e dos depósitos que mantinham a cidade em movimento. Não havia luxo algum, mas havia emprego, e isso, naquele contexto, era tudo. Como o aluguel era mais barato nesse pedaço da cidade, o bairro começou a ganhar vida própria. Gente que morava a poucos quarteirões da prensa, da caldeira e do trem. Trabalhadores que voltavam para casa a pé, com cheiro de graxa, carvão e suor grudado na roupa. Era uma rotina dura, repetitiva, mas previsível. E a previsibilidade era um luxo para quem tinha deixado tudo para trás. Com o passar do tempo, os barracões industriais começaram a dividir espaço com tavernas, pensões e pequenas padarias. Lugares simples, pensados para quem precisava comer bem, dormir perto do trabalho e conversar na própria língua depois de um dia pesado. As ruas começaram a mudar de som. Um sotaque novo aparecia aqui, outro ali. E pouco a pouco, o bairro aprendeu algo que se tornaria parte da sua identidade para sempre. Aprendeu a viver em mais de uma língua ao mesmo tempo. A cada década, uma nova leva de imigrantes deixava sua marca. Nada era apagado. Tudo era sobreposto. Um grupo chegava, se adaptava ao que já existia e acrescentava algo novo. E foi exatamente essa mistura, essa capacidade de absorver sem destruir, que deixou o terreno pronto para o próximo capítulo da história. A partir do começo do século XX, entra em cena um personagem que mudaria de vez a cara do bairro. Os imigrantes portugueses. Muitos vieram do Minho, região ao norte de Portugal, conhecida pelas aldeias de pedra, pelo cultivo de videiras e por uma vida profundamente ligada à terra. Outros chegaram de trás-os-montes, no extremo nordeste do país, uma região montanhosa, isolada, onde o inverno castiga e a agricultura de subsistência era, muitas vezes, a única opção. Também vieram famílias do centro de Portugal, vindas de vilarejos menores, quase sempre operários, pequenos comerciantes ou gente acostumada ao trabalho braçal. Esses imigrantes portugueses eram, em geral, pedreiros, carpinteiros, trabalhadores de fábrica. Gente calejada que via na América uma chance real de mudar de vida. Queriam trabalhar, guardar dinheiro, mandar para casa e, em alguns casos, voltar com alguma dignidade. Eles se concentraram numa rua que cruzava o bairro de ponta a ponta,
a Ferry Street. Essa avenida virou a espinha dorsal da comunidade portuguesa e, com o tempo, ganhou um apelido que virou símbolo. Em inglês, seguia Ferry Street, mas para quem falava português, virou Avenida Portugal. Era como um segredo compartilhado, um código de pertencimento. O apelido cresceu tanto que foi oficializado. Hoje, muitas placas, como você vai ver aí na tela, mostram os dois nomes, Ferry Street e Portugal Avenue, uma ao lado da outra. Algumas até decoradas com as cores da bandeira portuguesa. Mas não foi só a placa que mudou. Vieram as padarias com pão fresco, os restaurantes com azulejo pintado na parede, os bares com vinho verde, música de Amália Rodrigues e futebol europeu na TV. Vieram também os clubes sociais, como o Sport Club Português, fundado em 1921. Até hoje, ele é um dos principais centros culturais e comunitários da diáspora portuguesa em Newark. Foi ali que muita gente celebrou casamento, batizado, vitória do Benfica ou até a Revolução dos Cravos. A comunidade cresceu tanto que surgiram jornais em língua portuguesa, igrejas com missa voltada para fiéis lusos e até escritórios de empresas que atendiam diretamente esse público. A TAP, Companhia Aérea Nacional de Portugal, chegou a montar uma base ali mesmo, dentro do bairro. E por muito tempo, o Ironbound ficou conhecido como o bairro português de Newark. Um pedaço da América onde se falava português luso, se comia bacalhau, se tomava caldo verde e se discutia a política de Lisboa como se estivesse do outro lado do Atlântico. Mas essa história ainda ia ganhar um tempero novo. E foi aí que o Brasil entrou na jogada. Enquanto os portugueses iam consolidando sua pequena Lisboa em plena Nova Jersey, o Brasil enfrentava uma época complicada. A década de 80 ficou conhecida como a década perdida, marcada por inflação fora de controle, crise política, salários corroendo mês a mês e o velho desejo de sair do país começando a ganhar força. E quando os anos 90 chegaram, trazendo o Plano Real e uma aparente estabilidade, essa vontade de sair não diminuiu. Pelo contrário, muita gente passou a enxergar nos Estados Unidos um lugar onde dava para recomeçar. Esse movimento criou um fluxo migratório enorme. Um dos caminhos mais comuns levava direto para esse bairro que já tinha forte presença portuguesa. E por que esse bairro? Porque já existia ali uma base preparada pelos portugueses. Havia comércio em português, havia comunidade, havia emprego. Era possível desembarcar sem falar inglês e ainda assim se virar. No começo, o brasileiro era um convidado na Casa Lusa. Trabalhava em restaurante português, alugava quarto com família lusa, comprava pão na mesma padaria, cortava o cabelo no mesmo salão. O português de Portugal ainda era dominante na rua. Mas devagar, sem alarde, algo começou a mudar. Brasileiros começaram a abrir seus próprios negócios. Surgiram mercearias com nome de bairro mineiro, boutiques com referência às cidades brasileiras, salões de beleza com placa inteira em português. E claro, as churrascarias, símbolo máximo da gastronomia brasileira, oferecendo rodízio, picanha, arroz, feijão, farofa, guaraná, feijão tropeiro, rabada e dobradinha. Tudo exposto em letras grandes, sem tradução, com bandeira verde e amarela estampada na fachada. Estudos sobre a diáspora brasileira apontam que o condado de Essex, onde fica Newark, concentra dezenas de milhares de brasileiros. Não há número exato porque muitos evitam participar de censos formais, mas a presença é perceptível. Em alguns quarteirões, a sensação é literalmente de estar no Brasil. Basta atravessar a rua para ler 3 ou 4 placas seguidas, escritas só em português. De um lado, mercados vendendo arroz agulhinha, feijão carioca, farofa, guaraná, bolacha recheada e café brasileiro. Do outro, padarias com pão na chapa, pão de queijo, sonho e bolo de fubá. Mais adiante, uma boutique oferecendo roupa, bijuteria e até pagamento de contas de energia e água do Brasil. Tudo em português para quem ainda não domina o inglês. O som das ruas acompanha essa transformação.
Carros passam tocando sertanejo, pagode, samba e, às vezes, até aquele funk que atravessa o quarteirão. É comum ver bandeira do Brasil no retrovisor, camisa da seleção e conversa sobre o último jogo ou o capítulo da novela. Para muita gente, morar perto dali é como ter uma extensão da própria cidade de origem a alguns minutos de casa. E no meio disso tudo, existe uma ironia curiosa. Séculos atrás, Portugal colonizou o Brasil. E, de repente, o Brasil acabou colonizando o bairro português nos Estados Unidos. De colonizado para colonizador. Mas essa história não acontece só nos Estados Unidos. Hoje, em Portugal, muita gente brinca, ou nem brinca tanto assim, que o Brasil está colonizando o país de volta. Nos últimos anos, uma enxurrada de brasileiros foi morar em Lisboa, Porto e outras cidades. Se você estava no planeta Terra em 2025, com certeza vai lembrar do famoso meme da Guiana brasileira. Uma piada que virou trend nas redes sociais, sugerindo que Portugal teria virado o 28º estado brasileiro. Uma brincadeira que deixou muito português pistola. Mas brincadeiras à parte, o que existe hoje no Ironbound é um encontro. Mesmo com toda essa fama de pedaço do Brasil, o Ironbound nunca deixou de ser um bairro multiétnico. Os portugueses continuam por ali. Espanhóis e equatorianos formam uma comunidade enorme. Italianos e poloneses ainda têm presença. E o restante da população latina é muito forte. Gente do Peru, da República Dominicana, do México, de Cuba. Nas datas certas, o bairro vira palco de festas que parecem saídas de países diferentes, mas que convivem no mesmo CEP. Em junho, acontece o Portugal Day. As ruas se enchem de bandeiras verde e vermelha, músicas tradicionais, comidas típicas, desfiles e uma multidão vinda de toda a região. É o tipo de festa que toma a calçada inteira, fecha o trânsito e enche os olhos de quem cresceu longe da terrinha. Já em setembro, é a vez do Brazilian Day, um evento com um trio elétrico improvisado, barraquinhas, shows, cheiro de churrasco na calçada e aquele clima de festa que mistura orgulho com saudade. É comum ver crianças fantasiadas com a camisa da seleção, gente cantando axé dos anos 2000 e fila na barraca do pastel. E isso não para por aí. Ao longo do ano, ainda acontecem as festas equatorianas, as celebrações italianas, os eventos colombianos, cada uma com sua música, sua bandeira, seu cardápio, mas todas dividindo as mesmas ruas, o mesmo bairro, o mesmo sentimento de pertencimento. O bairro é brasileiro, é português, mas também é latino no sentido mais amplo. É aquele tipo de lugar onde você sai para comprar um café e, sem perceber, passa por uma padaria portuguesa, uma mercearia brasileira, uma loja equatoriana, uma barbearia dominicana. Às vezes, tudo isso na mesma quadra. Uma mistura que, em muitos lugares do mundo, acabaria em confusão. Mas ali, de algum jeito, tudo se organiza e vira rotina. O bairro virou especialista em conviver com as diferenças, porque ali, ser imigrante não é exceção, é regra. A fé também entra nessa mistura de tradições. E o melhor exemplo disso está nas igrejas. Além dos restaurantes, mercados e salões de beleza, o Ironbound também abriga 2 unidades da Igreja Universal do Reino de Deus. Isso mesmo, 2. Uma voltada para o público de língua portuguesa, outra focada em hispanofalantes, e as 2 funcionando dentro da mesma região do bairro. Na prática, isso significa que o mesmo grupo religioso organiza cultos, reuniões e ações sociais adaptadas para cada comunidade. Em uma rua, você encontra placas convidando para encontros em português. Na outra, os cartazes estão todos em espanhol. São fiéis que vieram do Brasil, de Portugal, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, do Chile, de várias partes da América Latina. E a Universal não está sozinha. Outras igrejas também atuam no bairro. Evangélicas, católicas, adventistas, batistas. Além disso, há grupos comunitários, associações e ONGs que ajudam quem chegou há pouco tempo. Essas organizações oferecem reforço escolar, assistência com imigração, distribuição de alimentos, atividades culturais e orientação jurídica. Algumas funcionam em porões de igrejas.
Outras ocupam espaços alugados ou contam com voluntários que usam até as próprias casas como base. Muitas atuam há décadas. E boa parte do foco sempre foi a população imigrante, que chega com pouco dinheiro e muita esperança. E precisa mesmo. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, morar nos Estados Unidos não é o conto de fadas que o cinema vende. Nem todo mundo consegue emprego fácil. Nem todo mundo chega com o documento certo. Nem todo mundo tem quem ajude no começo. Quem vive ali sabe que por trás das vitrines coloridas existe um cotidiano pesado. Muitos imigrantes trabalham em 2 empregos, em jornadas longas em cozinha de restaurante, limpeza, construção ou entrega. Para quem está começando a vida do zero, sem falar inglês, sem documento ou com trocado no bolso, a vida pode ser difícil. Ainda mais quando a pessoa vem de um país em crise, sem apoio do governo e com tudo para dar errado se não encontrar uma rede de apoio. E tem mais uma coisa que vem mudando o cenário: a gentrificação. Fábricas abandonadas estão virando lofts e condomínios moderninhos. Cafés, estilo Brooklyn, e mercados orgânicos começam a tomar o lugar de padarias e botecos. Os preços dos imóveis disparam, o imposto aumenta e a pressão para tirar o morador antigo começa a crescer. De repente, aquele mesmo bairro que acolheu gerações de imigrantes começa a ficar caro demais para quem vive do trabalho duro. E o medo de perder o lugar aparece até entre os que já estavam mais estáveis. Para quem chega cheio de expectativa, o choque é inevitável. Tem vitrine com comida que lembra a casa da gente. Tem gente falando português, espanhol, italiano e diversos outros idiomas. Tem festa com música e tradições de diversos calendários do mundo. Parece tudo menos um bairro americano, mas basta virar o mês que vem o boletão. E ali não tem jeitinho brasileiro, é Estados Unidos. Com regras rígidas, fiscalização dura, pouca rede de apoio e aquela sensação constante de que qualquer vacilo pode custar o green card, o emprego, o aluguel. Às vezes, até um pequeno erro no preenchimento de um documento vira dor de cabeça. Tem que estar atento o tempo todo, porque as consequências chegam rápido. Mesmo assim, o Ironbound segue funcionando como uma ponte. Nos primeiros anos, ele é abrigo. Um lugar onde dá para matar a saudade, entender como o sistema funciona, tirar documento, arrumar o primeiro trabalho. É onde muita gente aprende que conseguir sobreviver é o primeiro passo antes de prosperar. Depois, cada um segue seu rumo. Tem gente que decide ficar. Cria filho ali mesmo, em casa onde se fala português, inglês e espanhol. Constrói negócio, faz parte da comunidade, ajuda o próximo a se adaptar. E vira referência para quem acabou de chegar. Outros usam o bairro como trampolim. Passam 2, 3 anos, juntam dinheiro, aprendem o básico e se mudam para outras cidades ou estados onde a vida talvez seja mais barata ou tranquila. Lugares com aluguel mais acessível, menos trânsito ou mais oportunidades na área profissional. E talvez seja por isso que tanta gente chama o Ironbound de a cidade mais brasileira dos Estados Unidos. Não é porque o bairro virou território oficial do Brasil ou porque a maioria absoluta ali é brasileira. O Ironbound, nesse cenário, virou uma espécie de acolhimento coletivo. Uma porta de entrada para quem chega com a mala cheia de planos, mas o bolso vazio. Não é um paraíso, mas é onde muita gente encontrou uma forma de recomeçar. E recomeçar, nesse caso, já é muita coisa. E aí? Você já tinha ouvido falar desse lugar? Se um dia fosse se mudar para a América, você escolheria viver em um lugar que parece prolongamento do Brasil ou preferiria se jogar direto em um bairro onde quase ninguém fala a sua língua? Conta pra gente aí nos comentários o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. Isso ajuda o canal a ganhar visibilidade e continuar trazendo essas viagens inacreditáveis pelo nosso belo mundo. A gente se vê na próxima.